Meus irmãos, nós vamos trazer uma palavra nesse culto de oração. Glória a Deus, para todos sempre. Nós queremos agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos tem abençoado com a sua maravilhosa graça. Amém. Sem mais delongas, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Esta palavra nesse culto, hoje à noite, que nós iremos ministrar. Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Sempre se pregam esta palavra de Lucas, esta parábola que Jesus contou, num contexto, um enfoque, mas de trazer aqueles que se afastaram, muito aplicada para aqueles que se afastaram da casa do Senhor, né? Muito usado esse versículo, essa parábola, aliás, acerca daqueles que se afastaram. Mas nessa noite nós vamos trazer um assunto que está dentro desta parábola, mas um assunto pouco falado, né? Mesmo que quando nós trabalhamos a questão de trazer as pessoas de volta, se passa apenas neste assunto que eu vou falar hoje, mas eu quero dar mais enfoque a este assunto que eu vou falar nesta parábola. Lucas 15, versículo 11 ao 32, a missionária coloca aí, Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. Eu vou ler porque o texto ele é um tanto longo, mas para lembrar a nossa memória e não ficar tarde para os irmãos. 11 ao 32 pastor. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada ou dissolutamente, sem regra. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe direi, e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar.
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E o restante da história você sabe, que o filho mais velho ficou zangado com aquela festa que o pai estava preparando. Oremos. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Esta palavra sempre bate forte no meu interior, toca profundamente na minha alma, porque eu sei, nos dias que cambaleei, eu fui recebido como este pai recebeu este filho. Me ajude, Espírito Santo, com a tua bondade, desconsiderando as minhas falhas, meus pecados, e sendo os mesmos perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. Te peço ajuda para ministrar esta palavra neste culto de oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós temos aí, eu vi a minha querida, eu considero como uma filha, né? Uma filhona lá, natural de Guarabira, né? Que é Ivanise. Não sei se a minha filhona está aí ainda. Eu fiz o casamento dela, tive a honra e senti muita alegria, senti o poder de Deus naquele casamento, né? Com meu filhão Maílson. Olha para não errar o nome dele. É Maílson mesmo, né? Faz tanto tempo, né? Então, que é filho do pastor Ivan, cantor, que já veio aqui, e ela está conosco, né? Os irmãos da Casa Betel também. Vocês já são de casa, vocês estão sempre comigo. Pedindo aqui, emprestada a linguagem da parábola do pai, né? Vocês estão sempre comigo. Esses estão distantes, né? E estamos alegres por vocês que estão sempre comigo e os irmãos que também vêm de fora. Amados, nós vamos falar hoje sobre o poder do toque de um abraço. Essa é a palavra para essa noite. O poder do toque de um abraço. Nós não vamos falar só de um toque, né? Mas o poder do toque de um abraço. Nós temos aqui um texto que ele é do piedoso teólogo Rinoé, e ele foi citado pelo pastor Hamilton Medeiros de Oliveira, nosso professor do Velho Testamento, nosso amado amigo. Deus usou muito o pastor Hamilton para nos fortificar quando éramos novos convertidos. Ele pregava sempre ali no Bar das Indústrias do Betel brasileiro, e Deus o usara poderosamente para a minha vida e não posso esquecer. E hoje esse meu prezado professor, né, capacitado pregador, né, muito capacitado, ele me enviou um áudio citando este texto que não é dele, é do piedoso teólogo Rinoé. E o texto ele tem o título O Toque que Cura. O toque que cura. Eu pedi para minha querida ali, esposa trazer água, porque minha garganta não está muito legal hoje, me perdoe esse, tá? Vou tomar uma aguinha aqui. Obrigado, querida esposa. O toque que cura. Escute bem esse texto, é lindo. Foi me enviado por áudio pelo pastor Hamilton Medeiros de Oliveira, João Pessoa. E eu ouvi e escrevi. O toque fala... Perdão.
Só um instantinho, me perdoe aqui que eu acho que faltou alguma palavra aqui. Eu acho que faltou uma palavra aqui. Mas eu vou colocá-la aqui. O toque fala mais que as palavras. Sem palavras do amor. Recebemos tantos toques quando bebês e tão poucos quando adultos. Em amizade, o toque não raro dá mais vida que palavras. A mão de um amigo acariciando nossas costas, o braço de um amigo repousando os nossos ombros, os dedos de um amigo enxugando nossas lágrimas, os lábios de um amigo beijando nossa fronte, tudo isto nos traz verdadeira consolação. Estes momentos e toques são realmente sagrados. Eles restabelecem, reconciliam, reafirmam, perdoam e curam. Todos os que tocaram em Jesus e todos a quem Jesus tocou foram curados. O que foi, Missy? Missy, tu fez uma expressão tão que me tirou a atenção. Todos os que tocaram em Jesus e todos a quem Jesus tocou foram curados. Aleluia. O amor e poder saiu dele. Quando um amigo nos toca com amor gratuito e não possessivo, é o amor encarnado de Deus que nos toca. É o poder de Deus que nos cura. Eu vou repetir essa parte aqui porque é muito linda. O amor e o poder saiu de Jesus quando ele foi tocado. Lembra daquela mulher de fluxo de sangue que tocou Jesus? Saiu dele poder e amor. Quando um amigo nos toca com amor gratuito e não possessivo, é o amor encarnado de Deus que nos toca. É o poder de Deus que nos cura. Olha que percepção tem esse teólogo Renoir acerca de um abraço. Por isso que eu coloquei o poder do toque de um abraço. Amados, esse texto que nós lemos é a parábola do filho perdido, que já estava perdido mesmo antes de sair da casa do seu pai. Esse texto mostra que esse filho, ele já estava perdido dentro da casa do pai. Porém, este filho se achou quando seu pai o abraçou e o beijou. Este filho, ele já estava perdido mesmo dentro de casa. Este filho, ele estava totalmente perdido na casa paterna. E eu fiquei pensando sobre isso. Quantos filhos de Deus estão na casa paterna? Pelo menos, irmãos, estavam, porque agora nós estamos sem um aspecto de estarmos congregando, né? Evidentemente que nós, onde estivermos, estamos com Deus.
Mas eu falo, está no agregamento, no congregar. Nós não estamos congregando com as famílias da igreja. Nós estamos congregando com a nossa família. É maravilhoso. Deus recebe, é um culto, sozinho ou com alguém. O culto a Deus em espírito e verdade é aceito. Mas nós não estamos congregando com as famílias. E quando nós estávamos congregando com as famílias, muitos de nós, muitos filhos, eles ficavam como que perdidos, mesmo estando na casa do pai. Esse filho, ele estava perdido, mesmo estando na casa do pai, porque ele resolveu abandonar o pai. Ele resolveu pedir a herança e sair dos cuidados paternos. Eu fico pensando, o que levou esse filho a fazer isto? Quais os motivos? A Bíblia deixa oculto, Jesus deixa oculto na parábola os motivos desta saída, porque no contexto, no bojo total da parábola, mostra que esse pai era um pai maravilhoso. Não tinha nenhum motivo explícito, justificável para que aquele filho saísse. Eu fico pensando, por que será que ele quis sair? Porque ele estava perdido por dentro. Dentro dele havia algo que ele não conversou com o pai. Havia uma bagunça interna. Lembra do quarto da bagunça no culto de oração? Mateus capítulo 6. Ele não abriu o seu coração. Ele não disse o que estava bagunçado dentro dele. Perceba que porque ele não disse a bagunça interior, começou a se perder. Então esse filho, ele foi perdido por 2 vezes. Perdido estando na casa do pai e depois perdido fora da casa do pai. Mas este filho, ele se achou completamente quando o seu pai o abraçou e o beijou. Irmãos, esse livro das parábolas de Lucas, de Kenneth Bailey, ele diz que aos olhos do Oriente é indigno um homem de idade correr. Na cultura do Oriente era indigno um homem de idade correr. O próprio Aristóteles, na Idade Clássica, ele diz que os grandes homens nunca correm em público. Veja a cultura grega da época de Aristóteles, o filósofo famosíssimo. Um homem, ou melhor, os grandes homens nunca correm em público. Olha, esse texto diz aqui, contrariando a cultura oriental, contrariando a cultura aristotélica de Aristóteles. Esse pai, ele corre, ele vai para, além de ele correr em público, ele vai para a entrada da aldeia. Esse pai, ele faz com que a reconciliação se torne pública. É muito lindo. Olha, eu quero aprofundar um pouco na cultura aqui, com a ajuda do Dr. Kenneth Bailey. Ele nos mostra, irmãos, que esse pai, ele se coloca na punição que aquele rapaz merecia. Porque quando um pai, na cultura daquela época, se deslocava correndo, era algo desonroso, era algo indigno.
E aquele pai, ele quebra todo esse paradigma dessa cultura. Ele corre, além de ele correr, ele vai para a parte da entrada da aldeia. Então ele quebra toda a cultura. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque é muito profundo, meus irmãos. Aqui diz assim, ó, inclui especificamente a consciência da punição que o rapaz teria de enfrentar se voltasse para a aldeia. Olha bem, aquele rapaz, quando se voltasse para a aldeia, ele ia receber uma punição. Sabe por quê? Porque na cultura oriental, quando um filho pedia a herança do pai, ele estava pedindo a morte do pai. Era como que ele disse assim, olha, pai, eu quero que o senhor morra. Então aquele jovem, aquele filho menor, ele foi considerado um rebelde em alto nível. Porque era como que ele estivesse dizendo assim, papai, eu quero que o senhor morra, quando ele estava pedindo, quando ele pedia a herança. Então, aquele rapaz, ele iria sofrer a punição da aldeia. Porque ele tinha sido gravemente rebelde, tinha pedido a morte do seu pai. Até hoje, né, pastor? Hã? Até hoje, né? Você pedir a herança antes de morrer, né? Interessante. Você pediu hoje, a missionária falou hoje, mas hoje, se você pedir a herança antes de morrer, você não está pedindo para o seu pai morrer. Hoje na cultura nossa não se entende assim. Hoje tem alguns pais que separam antes já faz o testamento, já vivo, né? Preparando antes de morrer. Então, se você pedir a herança, hoje na cultura nossa não funciona como você está pedindo para que seu pai morra, mas na cultura da época sim. Hoje na nossa cultura se acha estranho, né? Se acha estranho, porque um dia num certo lugar, alguém disse assim, então vamos reunir para a matriarca vender a casa logo, dividir logo com vida para não dar briga quando morrer, né? Então um pastor batista falou assim, isso é pecado. Então ele viu como sendo pecado, né? Mas na cultura lá era pedindo a morte, né? Hoje não funciona assim, mas pedindo. Algo pode até chocar, mas na cultura da época que Jesus contou isso aqui no Oriente Médio em si, era pedindo que o pai morresse. Então, meus irmãos, é nesse contexto que o pai quebra toda a cultura, correndo, indo para a parte principal, e o pai assumiu a punição desse filho. Então, quando o pai quebrou toda essa cultura, então aquela aldeia viu o apoio do pai. Amados, este filho ele só se achou quando o seu pai o abraçou e o beijou. Então, aqui o poder do abraço, o poder do toque do abraço é muito mais valorizado, é muito mais entendido do que na nossa cultura, né? Tem cultura que não é muito de abraçar. Os alemães não são muito de abraçar. E a missionária Marlene falou que os alemães não são muito, na grande maioria, nem de sorrir, né? Então a cultura americana também não é tão de abraço. A nossa cultura brasileira é uma cultura de abraço. Mas aqui o abraço ele é mais do que uma convivência social. É mais do que uma harmonia social, é mais do que uma expressão social de harmonia, de fraternalismo, de fraternidade. Vai mais além. E nós vamos explicar um pouco na frente o mais além que vai. Olha, agora nós vamos entrar na parte do processo de restauração. O versículo 17 nos diz o quê? Caindo em si. Agora começa a questão do processo de restauração. O processo de vida, de se achar outra vez. Porque aquele filho, ele, repito, tinha se perdido dentro de casa.
Como é que se perde dentro? Como é que se perde dentro de casa? Irmãos, tem tantas pessoas na igreja perdidas que você nem sabe. Na atmosfera paterna com seus irmãos, mas estão perdidas. Como é que se perde dentro de casa? É possível. Quando a pessoa se perde no mundo de dentro, ele vai se perder no seu mundo de fora. Antes de se perder no mundo de dentro, aliás, repito, corrigindo, antes que alguém se perca no mundo de fora, ele já se perdeu no seu mundo de dentro. Isso é muito sério, meus irmãos. Vou repetir. Antes que alguém se perca no seu mundo de fora, ele já se perdeu no seu mundo de dentro, mesmo estando na atmosfera da casa paterna. Situações mal resolvidas, bagunças não expostas no quarto da bagunça, Mateus 6, Tabeion. Nós precisamos, irmãos, do nosso Tabeion, do nosso quarto secreto, para lançarmos diante de Deus aquilo que está bagunçado em nosso interior, e tudo Deus arrumará. Vá para o quarto e ore. Esse filho se perdeu porque ele estava com a bagunça interna e ele não falou com seu pai. Ele não abriu o jogo com seu pai. Ele não disse o que estava bagunçado por dentro. Quem disser no seu quarto secreto, no seu Tabeion, no seu quarto da bagunça, dizer para Deus que está bagunçado dentro de você, você não vai se perder dentro da casa do seu pai e nem muito menos vai se perder lá fora. Processo de restauração. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos um Deus revelado em Jesus, que nos mostrou aqui o processo de restauração. O foco central desta mensagem é a restauração. Talvez alguns não estejam desviados lá fora, mas já estão desviados dentro. Mas nosso Deus é um Deus de restauração, amém? Misericórdia é oportunidade de recomeçar. Olha bem, versículo 17 diz: no processo de restauração, caindo em si, preste bem atenção, caindo em si não causou cura. Isto é apenas conscientização. Quando ele disse, quando diz o texto caindo em si, isto não causou a cura dele, não. Isto é apenas a conscientização. Ele estava fora de si. Amados, só fora de si é que a gente se perde. Fora de si é perder a lógica, é perder a inteligência, é perder o temor por causa de uma bagunça por dentro. Então, não pense que ele foi restaurado, não pense que o caindo em si curou aquele filho, não. Isto foi apenas uma conscientização. Caindo em si é apenas o início do processo da restauração. Glória a Deus. Olhe, caindo em si é apenas o início do processo da restauração. Mas glória a Deus, é preciso esse processo. Para a pessoa ser restaurada, é preciso cair em si. O que de fato causou a cura deste filho perdido, por duas vezes,
foi o poder do toque, do abraço e o beijo com amor não fingido. O abraço e o beijo do amor verdadeiro de seu pai. A cura daquele filho perdido, filho mais novo, o caçula. Ele foi curado quando o pai o abraçou. Olha o que diz aqui esse livro. Não há palavras de aceitação e boas-vindas. É interessante demais. O pai não disse assim, a priori, seja bem-vindo, meu filho. Você será aceito pelo seu pai. Não. Não há palavra de aceitação e boas-vindas. O amor expresso é profundo demais para ser mostrado através de palavras. Eu acho isso aqui maravilhoso. Só atos conseguem fazê-lo. Vou repetir. Aleluia. Não há palavra de aceitação e boas-vindas. O amor expresso é profundo demais para ser demonstrado através de palavras. O amor daquele pai é tão profundo que não dava para ser expresso através de palavras. Só atos conseguem fazê-lo. Olha que está escrito aqui, um escritor chamado Said, ele diz assim: o pai substituiu afirmação por expressão. O pai substituiu palavras por beijos. Você entendeu bem isso? O pai substituiu afirmação por expressão. Ao invés de ele afirmar, ele expressou com um abraço. O pai substituiu palavras por beijos. Ao invés de falar alguma coisa para o seu filho, ele o beijou. Eu conheço uma missionária, que eu não posso dizer o nome, numa cidade da Paraíba, que quando ela falha, ela não fala palavras. Ela promove algum ato, né? Talvez você esteja assim, será que é a missionária Andréa? Não, é outra missionária, viu? É outra missionária que começou bem antes do que a minha esposa. Talvez você esteja assim, será que é a missionária? Mas tudo bem, eu aceito. Então a missionária, ela não fala palavras, ela não fala assim, me perdoe, meu marido. Mas ela faz um bolo, aquele bolo que ele gosta, e coloca diante dele, e ele já sabe, ela está me pedindo perdão. Tá tudo bem. Talvez seja mais poderoso do que dizer, me perdoe. Dependendo da pessoa, né? Que recebe o bolo. Filhos, olhe, seu pai o abraçou e o beijou. O toque poderoso deste abraço, somado ao beijo fraterno e paterno, o curou. O toque poderoso deste abraço, somado ao beijo fraterno e paterno, o curou. Cair em si é conscientização total. Ser abraçado e beijado aqui neste contexto é aceitação total. Então perceba que o abraço e o beijo aqui nessa cultura, nesse pai, não é apenas algo costumeiro, brasileiro, fraterno, até por um costume, não. Este abraço e este beijo aqui é o pai dizendo, eu te aceito totalmente, independente de como você está,
independente daquilo que você fez. Você desejou a minha morte, mas eu te aceito totalmente. Você estragou a sua herança, mas eu te aceito totalmente. Você me envergonhou nesta aldeia, mas eu te aceito totalmente. Você me fez passar vergonha, desonra, mas eu te aceito totalmente. Você me fez passar pela punição que você merecia, mas eu te aceito totalmente. Então, meus irmãos, eu espero que nós abracemos assim as pessoas. Eu te aceito totalmente. Se você falhou comigo, eu te abraço, eu te dou um beijo fraternal, ou seja, eu te aceito totalmente. Sem ressentimento, sem sentir de novo. Você falhou contra mim, mas eu te aceito totalmente. Nós somos chamados para imitar este Pai. Amados irmãos, nós somos chamados para imitar esse Pai. Eu sei que às vezes nós falhamos contra as pessoas, mas se elas lhe pediram perdão, com palavras ou com um gesto, se temos em nós o Espírito Santo, nós vamos aceitá-la totalmente. Que nível, pastor? Em que base o Senhor diz isso? Base que Jesus disse no Sermão do Monte. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Não no sentido de ser perfeito como um Deus, mas de ser capaz de amar até os inimigos. Se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. É nesse sentido a perfeição. Às vezes a palavra perfeição no original não é perfeição na totalidade de não errar. Aí só Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas é no sentido de ser capaz de imitar a Deus no que é possível. É possível? Sim. É possível, sim. Porque Jesus não pede nada a nós outros, a vós outros, que seja impossível. Dói? Sim. Eu não sei se alguém, ao invés de pedir perdão a você, lhe deu um ovo de chocolate, né? Eu até pensei, mesmo eu tendo pedido perdão a tal pessoa, me veio uma vontade tão grande de abraçar e levando um ovo de chocolate. Caixa, pastor, não tem. É o que isso, né? Uma caixa. E ovo só em abril. O ovo só em abril. Mas tem ainda ovo sobrando, perdão. Essa minha esposa é linda. Pronto. Uma caixa de chocolate, né? Mas, irmãos, eu quero caminhar para o fim dessa mensagem, dando um voo rapidíssimo, um voo bíblico rapidíssimo sobre o poder do toque de um abraço. Um abraço aqui, nesse contexto, reconciliou pai e filho. Houve perdão do pai para com o filho. E houve cura do coração do filho perdido. No livro de Gênesis, capítulo 33, versículo 4, apenas 2 versículos, um no Velho e no Novo, para nós não ficarmos
cansando os irmãos. Gênesis 33, versículo 4. Leia aí, me ensinando, André, por favor. Gênesis 33, versículo 4. E ouvindo o povo... Estou em Êxodo, peraí. Gênesis, missionária. Você mesmo achou para mim, eu pedi. Foi, por isso que eu estranhei Gênesis aqui. 33, versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. Esse texto fala da reconciliação de Jacó com Esaú. O seu irmão Esaú queria matar Jacó, porque Jacó roubou a sua primogenitura. Porém, foi Esaú que a entregou. Mas Jacó foi pilantra em receber. E aqui diz que eles se encontraram e houve o poder do toque curador do abraço. O poder do toque curador do beijo. A cultura oriental, até os árabes, os judeus são muito de beijar. Até no Novo Testamento, do século I, tinha o ósculo santo. Não é? Olha, irmãos. Olha bem, eu vou falar uma coisa agora muito séria. Excetuando, preste atenção, por favor. Excetuando o beijo de Judas em Jesus. Excetuando o beijo fingido, ceboso, nojento, traiçoeiro, o beijo de Judas com Jesus, para identificar quem era Jesus. Excetuando esse beijo, na Bíblia chama ósculos santos. Na cultura do século I, os homens beijavam as mulheres e as mulheres beijavam os homens, um ósculo no rosto, respeitoso. Na cultura árabe, os homens ainda beijam os homens, sem nenhuma cultura. Perversidade, a cultura é normal. Esse beijo respeitoso no rosto. Na cultura brasileira fica complicado, porque lá já é algo normal. Ora, se aqui na cultura brasileira os homens saírem beijando os homens no rosto, já se interpreta com uma mosca gigante na orelha, porque não é costume do Brasil. Mas na Bíblia, ósculo santo era comum. Era cultura do século I, cultura do Oriente. Né? Então, aqui diz que eles se abraçaram, beijaram, e aqui diz um detalhe interessante que diz que pôs os braços em volta do pescoço. Como é que diz aí a versão da missionária? Fala, lançou-se sobre o pescoço. Então, vamos lá, Atos 20, 37, e encerramos com este versículo, a palavra dessa noite, que é o poder do toque de um abraço e de brinde um beijo. Atos 20, versículo 7, apenas a parte C do versículo. É aqui que eu quero me deter, apenas a parte C do versículo. Atos 20, versículo 7. 37, irmãos. Perdão. Atos 20, versículo 37. E abraçando Paulo, o beijavam. E abraçando Paulo, o beijavam. Então aqui é os presbíteros de Éfeso encontrando Paulo em Mileto. Bem perto de Éfeso, Paulo chamou os presbíteros para Mileto. E lá em Mileto, um pouco antes de Éfeso, quando Paulo foi seguir viagem, diz que eles abraçaram Paulo e o beijaram.
o poder do toque e do abraço, o poder terapêutico de um abraço. Olha, irmãos, segundo nos informam alguns psicólogos, diz que um abraço, quando dura 40 segundos, já transmite uma substância confortadora para a pessoa abraçada. Um abraço sincero, verdadeiro, de um amor não fingido. Um abraço respeitoso tem o poder de curar alguém. Passa substâncias, né, hormonais que alivia a pessoa abraçada. É muito profundo. Será que é por isso que a cultura do Oriente abraçava? Será que é por isso que a Jacó abraçou Esaú? Será que é por isso que os presbíteros de Mileto abraçaram Paulo e de brinde o beijaram? O ósculo santo, o beijo no rosto, como Jacó fez com Esaú? Bem, certamente que sim. Eu sei que aquele jovem perdido, ele não foi curado quando disse a expressão caindo em si. Ele foi curado quando o pai o abraçou e o beijou, porque isto significava: eu te aceito totalmente. Eu fico pensando, irmãos, para caminhar para o fim, será que uma pessoa que nos aceita realmente, totalmente, independente da cor da nossa pele, ou da nossa posição social, será que alguém pode nos aceitar na cultura do Brasil, que é a cultura de abraço, e não ter desejo de não nos abraçar nunca? Passarmos anos e nem um abraço, a não ser que ele for alemão. Dizem que tem alguns paraibanos, diz que tem um pastor que está na Alemanha, diz que a esposa falou que ele era um alemão nato, né? Mesmo sendo paraibano. Tá tudo bem, se for da pessoa não gostar de abraçar, é compreendido. Mas se a pessoa abraçar um e não abraçar outro, é estranho e acepcível. Ou seja, está permeado a essa acepção de pessoas. Mas pelo menos um sorriso no rosto, um aperto de mão, não é? Estamos vivendo um momento sem abraço. Estamos vivenciando um momento de proibição de abraço. Está proibido abraçar. Só em casa. E olha, se morar com os pais idosos do grupo de risco, nem aconselham abraçar. A não ser que tome um banho, toda aquela cerimônia quase religiosa que os decretos nos determinam. Irmãos, e eu vou dizer a vocês, os idosos estão sofrendo porque eles são carentes. É normal. Todo idoso é carente. Se você envelhecer, amém que seja, que viva bem, que viva muito, você vai sentir isso. Eles gostam de conversar. Eles gostam de abraço. Eles precisam de serem aceitos. Amados, eu quero concluir dizendo algumas coisas. Se um abraço tem poder de curar, o que diremos de um tocar alguém com suas orações? Se um abraço tem poder terapêutico, se um abraço sincero, verdadeiro, tem poder de curar, imagine tocar as pessoas com suas orações. Escute, toque as pessoas com suas orações. Diga amém. Amém. Toque as pessoas com as suas intercessões. Amém. Você já tocou em alguém hoje com oração? Amém. Glória a Deus.
Já tocou em alguém, em alguns, mesmo aqui em Arco Verde, no seu quarto? Já tocou em alguém lá na Paraíba, alguém lá no Rio Grande do Norte, ou alguém lá na Alemanha, ou alguém lá em outro qualquer lugar onde se esteja, onde estiver? Você já imaginou que um abraço humano é terapêutico, restaura uma pessoa? Imagine tocar alguém com orações. O apóstolo Paulo disse assim: orai por mim. Efésios 6,19. Deixa eu metaforizar dentro desse assunto. Me toque com as suas orações. Que nessa noite nós possamos tocar pessoas com as nossas orações, que é mais profundo que um abraço. Mas não faça aquele toque que diz Calfábio: ore pelos seus inimigos, pedindo a morte deles. Isso não é tocar. Isso é uma espécie de assassino espiritual, pedindo que seja físico. Quando a Bíblia diz orar pelos inimigos, é para que Deus os abençoe. Alguém disse que é inteligente quem ora pelos seus inimigos para que eles sejam abençoados, porque será menos problema, porque você não vai ter mais um inimigo, você vai ter uma pessoa abençoada por suas orações. Amados irmãos, Abel Clary orava de joelhos enquanto seu amigo Charles Finney pregava. D.L. Moody, um grande evangelista, tinha uma intercessora chamada Mary E. Ruth Goode orou por 25 anos por Billy Graham. Eu devo essas informações ao pastor Alexandre Ximenes, da Igreja da Restauração, em Recife, Pernambuco. Concluo dizendo: seja um Abacuque para as pessoas, porque Abacuque é um abraço. Seja um Abacuque para as pessoas, tanto físico, metafórico ou espiritualmente falando. Abrace as pessoas com as suas orações. Aquele jovem perdido foi curado, foi achado, foi restaurado quando seu pai o abraçou. Queremos agora abraçar a família do irmão Demir, que está enfrentando enfermidade. Queremos abraçar também a nossa irmã Sara, que está se recuperando também de enfermidade. Queremos abraçar todos de Arco Verde que estejam enfrentando essa enfermidade. Queremos abraçar todos de Pernambuco, do Brasil e fora do Brasil, que estão enfrentando qualquer tipo de enfermidade. Queremos abraçar a filhinha de Julieta, Maria Cecília, que estava um pouco com infecção, parece que é intestinal, uma barriguinha dela, né, que um desarranjo que é algo normal, né? Queremos abraçar. Juju está aí, né? Mas ela passou por aí. Então vamos abraçar essas pessoas em oração, em nome de Jesus. Vamos abraçar. Tá aqui. Eu quero abraçar você que está aí também, independente do que nós estamos passando. Talvez, vamos orar. Depois eu falo o que eu ia dizer. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, amado Pai, Amém. Nós abraçamos à distância, nós abraçamos com orações essas pessoas. Te louvamos, ó Deus, porque o teu servo, meu Pai, já está bem melhor e
foi um nível simples. Nós pedimos a restauração para o teu filho, para a sua família, em nome de Jesus Cristo. Nós abraçamos a vida de Sara com orações nesta hora. Restabelece a sua saúde em nome de Jesus Cristo. Pedimos, meu Deus, pela vida de Maria Cecília, que está com esse pequeno desarranjo que causou esta pequena infecção. Ministramos a saúde para essa pequena linda, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós abraçamos todos de Arco Verde que estão sofrendo. Salvos que conhecemos e não conhecemos, que estamos de perto ou de longe, de qualquer cor de pele, de qualquer nível social. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, porque o Senhor tem prazer na misericórdia. Restaure a saúde. Abençoa os que estão na linha de frente, os que trabalham na saúde. Abençoa, protege Carol. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Protege Claudinha, em nome do Senhor. A mão do Senhor sobrenatural possa guardar a tua filha. Pai Celestial, abençoa, meu Deus, todos os que estão na linha de frente, os médicos, aquele doutor eu esqueci o nome dele, que Claudinha me mandou, fez aquela oração tão poderosa, que eu senti a unção de Deus, aquele médico cheio de fé e cheio da tua palavra. Guarda aquele homem, fortalece, honra a sua fé, e a sua equipe seja guardada. Enfim, todos, ó Pai, os que estão na linha de frente. Nome de Jesus. Nós pedimos pelo pastor Clécio lá no Pará, que teve Covid-19, o Senhor teve misericórdia e houve um apoio da equipe médica. Glória a Deus. Pai Celestial, nós pedimos pelo Brasil, pedimos pelas outras nações, que elas se inclinem para o Senhor, se inclinem para Deus, peçam misericórdia e que o Senhor faça passar esse vento. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a irmã está pedindo aqui oração por Isaac, que está enfermo, por Lucas, de irmã Margarida, que está febril, e por a irmã Eliane. Isaac tem o quê? Está enfermo. E Lucas? Está febril. Lucas de Margarida? Deus abençoe Isaac. E irmã Eliane, é o que está pedindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Isaac de quem? Isaac, o neto da irmã Lúcia. Eliane, eu está pedindo por Eliane. Ah, tá. Deus abençoe a vida de Isaac. Tem misericórdia. Neto da irmã Lúcia. Irmão Isaac, filho de Cleane. Sim, eu pensei que era outro Isaac. Isaac bonitão, branquinho, de Cleane. Deus abençoe Isaac. Dá saúde a ele, nós clamamos em nome de Jesus. Nós pedimos, meu Pai Celestial, pela vida de Eliane, dá saúde em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos a Deus por Lucas, que está febril, Lucas de Margarida. Tem misericórdia e dá saúde em nome de Jesus Cristo. Nós te imploramos. Tem piedade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez nós nunca... Deixa eu dizer com minha construção aqui da frase. Talvez nós não estivéssemos valorizando um abraço verdadeiro, não fingido, fraternal, respeitoso, amoroso. Certamente, depois desta pandemia, um abraço com todas estas características, com todos estes adjetivos, nós iremos valorizar profundamente o abraço. Eu confesso que por várias vezes eu já tive vontade de quebrar até a regra
e abraçar alguns irmãos. Abraçar a todos, se fosse possível. Mas foi algo forte no meu coração, mas eu creio que no tempo de Deus iremos nos abraçar depois dessa pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e Deus abrace a sua alma, enquanto a gente não pode abraçar. Amém. Pai, obrigado por esse culto de oração. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Amém. Jesus. Abençoa cada ovelha. Nós abraçamos a todos que estão aqui conosco. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos a bênção. Nós abraçamos a todos com orações. Abençoa a todos que estão aí conosco, as ovelhas de Arco Verde e de outra cidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um abraço para você. Um abacuque para você. Amém. Um abacuque da parte de Deus e um abacuque da parte do pastor Heráclito Silva. Elton disse que se for ele está em casa, viu? Esperando a caixa de chocolate. Essa foi boa. Amém. A paz de Deus. Saudade, pastor. Amo vocês, Julieta. I te love. Tchau, tchau, tia Su. Tchau, tia Ju.